Olá pessoal, vamos então para o nosso 14º resumo, onde trataremos sobre infrações. E vamos seguir o seguinte sumário. Vamos tratar das infrações gravíssimas, das infrações graves, das infrações médias e das infrações leves. Uma em cada etapa do nosso resumo. Já detalhando o seguinte, que essa classificação ela se refere à natureza da infração, ok? Se ela é grave, se ela é gravíssima, leve ou média, refere-se à natureza da infração. Vamos lá então. Inicialmente, vamos entender primeiramente o que é uma infração, dentro da questão do Código de Trânsito Brasileiro. É a inobservância e o descumprimento de qualquer regra da legislação de trânsito, acarretando para o infrator uma penalidade, que é a punição, aplicada ao infrator, obviamente após ele ser julgado e condenado, e obviamente pode se defender de forma ampla, como nós já vimos anteriormente. A medida administrativa é o complemento, que algumas vezes se faz necessário para que a penalidade seja aplicada. Por exemplo, aqui vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Ao dirigir um veículo com CNH vencida há mais de 30 dias, tem como penalidade a multa e como medida administrativa o recolhimento da CNH, que obviamente está vencida, e aí a retenção do veículo para que um condutor devidamente habilitado possa conduzir aquele veículo, ok? Com isso, então, a gente exemplificou aqui e conceituou o que é de fato uma infração de trânsito dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa informação complementar, ó. Resolução 497 de 29 de julho de 2014. Para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, o servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções, ou seja, tem que estar de serviço, bem como o veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado. Por que a gente cita isso? Para que a infração seja, a autuação ocorra com relação à infração, esse autuador, ou seja, esse agente de trânsito deve estar devidamente caracterizado e cumprindo todas essas regras que eu acabei de citar, ok? Vamos dar então de sequência, entrando agora na nossa explicação específica sobre infrações. Continuando então. Nesse slide, pessoal, nós vamos vamos dar uma detalhada inicial na questão da natureza, no valor e na pontuação relacionada às multas, que é uma penalidade aplicada, a principal penalidade aplicada a uma infração de trânsito. Obviamente tem outras penalidades que nós vimos anteriormente, porém nós vamos detalhar agora a multa, que possui as naturezas leve, média, grave e gravíssima e as suas multiplicações, ou seja, seus agravamentos, aonde o seu fator de multiplicação, aonde o valor da multa ele é multiplicado. Uma multa leve, ela possui o valor pecuniário, o condutor ele vai ser obrigado, caso condenado, a pagar o valor de R$ 88,38 e vai receber 3 pontos em sua CNH, em sua habilitação. A multa média, R$ 130,16 e 4 pontos. A multa grave, R$ 195,23 e 5 pontos. A multa gravíssima, que é o valor base, principal aqui do nosso código, que é R$ 293,47 e 7 pontos. E a partir de agora, começa-se o fator que multiplica esse valor. Existem algumas penalidades, algumas infrações dentro do código que ela possui uma multiplicação do valor da multa gravíssima. Então aqui começa o fator 2, algumas infrações elas prevêem então, por exemplo, que a multa seja agravada, seja multiplicada, melhor dizendo, por 2. Então ficará no valor de R$ 586,94. A pontuação não altera, ou seja, não é também multiplicada por 2, somente o valor da multa e assim por diante, ó. Aqui, pessoal, nós podemos observar que o fator de multiplicação ele pode chegar até a 120 vezes o valor da multa gravíssima. Então, o valor, ele de fato pode chegar a algo muito alto,
para o condutor. Chegando aqui ao limite, né, quando multiplicado por 120 vezes, no valor de R$ 35.000, R$ 35.216,40. Vejam que a pontuação ela não é multiplicada, é importante lembrar disso, saber disso, né? Quando que você vai chegar a esse limite máximo aqui? Vamos dar uma observada, só para poder entender aqui as últimas multiplicações, né, de 20 vezes para frente, ó. 20 vezes no caso de reincidência na direção embriagado ou dopado, ou seja, com alguma substância entorpecente, em 12 meses e interrompendo a via deliberadamente, ou seja, se você dirigir embriagado, dopado, de uma maneira reincidente, ou ainda interromper a via de forma deliberada, ou seja, sob sua vontade, ninguém lhe obrigou a fazer aquilo, você está cometendo uma multa gravíssima, multiplicada por 20 vezes o seu valor. 40 vezes, reincidindo na interrupção da via deliberadamente, no prazo de 12 meses. Se você reincidir na interrupção no prazo de 12 meses, você também vai ser multado e essa multa será agravada em 40 vezes. Então vejam que o valor vai aumentando bastante. 60 vezes, quando você promover a interrupção da via, ou seja, você não é a pessoa que fez a interrupção, você promoveu e incentivou outras pessoas a realizarem esta interrupção. A multa será gravíssima e multiplicada por 60 vezes o seu valor. 120 vezes, reincidindo na promoção da interrupção da via no prazo de 12 meses. Então, se você reincidir nesse fato, você chegará à multiplicação do valor da multa gravíssima em até 120 vezes e pagará aí um valor bem considerável de R$ 35.216,40. Tomem muito cuidado com isso, e não somente com esse fato, né, com essas multas, mas com toda a multa, porque a multa ela subentende que você está gerando uma situação de risco. E essa situação de risco, além da questão pecuniária do valor da multa, você poderá gerar uma insegurança muito grande para você e para terceiros, né, que estão aí na utilização das vias de trânsito, ok? Bom, então já demos uma introdução inicial sobre a questão da multa, né? Vamos dar sequência agora detalhando as infrações. O que gera essas penalidades, que tem como principal penalidade a multa, que ela pode ser classificada em sua natureza de gravíssima a leve, certo? Vamos lá então, vamos dar sequência. Vamos então, pessoal, iniciar aqui o detalhamento das infrações, detalhando aí, especificando o que seria cada uma e o que ela vai gerar para o condutor. Porém, antes de iniciar esse detalhamento, eu quero explicar o seguinte. Por exemplo, aqui as infrações gravíssimas, que nós vamos ver primeiramente, são mais de 50 infrações. Então é praticamente impossível você memorizar todas as infrações e seus detalhamentos. O importante é que você entenda o seguinte, que uma situação gravíssima, ela no geral, ela vai atentar contra a vida de terceiros e contra a sua própria vida. E a chance da ocorrência de um acidente que tenha como consequência aí lesão corporal e até mesmo o homicídio. E em situações que o crime de trânsito muitas vezes ocorre, né? E aquela situação ela é agravada, como por exemplo aí quando ocorrem aglomerações humanas ou quando você está conduzindo sob o efeito de álcool. Todas aquelas situações que são agravadas, que nós já vimos anteriormente, que agravam a condição do condutor quando comete um ato errado, essas condições geram, na grande maioria das vezes, infrações gravíssimas, certo? Vamos lá então. Eu vou passar aqui de uma maneira rápida, porém em algumas delas eu vou dar uma paradinha para dar uma explicada, uma complementada. Vamos lá. A primeira infração aqui, relacionada à conversão e retorno. Realizar retorno em curvas, aclives, declives, pontes, viadutos, túneis e interseções. Então, são locais que você não pode realizar essa manobra. Caso você o realize, você estará cometendo uma infração gravíssima. Ainda em conversão e retorno, efetuar retorno passando por cima de calçadas, passeios, ilhas, divisões de pista,
faixas de pedestre, entre outros pontos. Também uma infração gravíssima, sem nenhuma medida administrativa e com penalidade a multa. Efetuar retorno com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Infração gravíssima, multa e sem medida administrativa. Ao efetuar ultrapassagem pela direita de coletivo ou escolar parado para embarque e desembarque. Então é uma situação aqui que gera um grande risco para as pessoas que ali estão. E ali existe o quê? A aglomeração humana. Penalidade, multa e infração gravíssima. Ao efetuar ultrapassagem na contramão em curvas, aclives e declives, sem visibilidade. Pontes, viadutos, túneis, veículos parados no sinal ou cruzamento, sobre faixa de pedestre. Então veja bem, ó, ultrapassar sobre faixa de pedestre jamais, ok? Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, aquela a marcação contínua, né? Do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela, ok? Então sempre que a faixa for contínua você não pode executar a ultrapassagem. Caso ocorra, é uma infração gravíssima, com penalidade de multa, e aqui já existe o que? O fator de multiplicação. Veja bem aqui o valor da multa, ó. Então a gravíssima ela foi multiplicada aí, chegando a R$ 1.467,35. Vamos ver aqui, ó. Aqui só explica aqui a lei que agrava aí a infração. Vamos lá então, continuando. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência, ou seja, próximo, né, de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Também ela é agravada. Vejam, aí chega a quase R$ 3.000 essa multa no bolso do infrator. E aqui existe uma penalidade, que é a multa, e a suspensão do direito de dirigir. Então aqui, com certeza, é algo muito grave, considerado pelo legislador. Continuando, ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou interseções e passagem de nível. Também foi agravada, né? E a penalidade é a multa. Não dar passagem ou preferência a veículos precedidos de batedores ou de emergência em emergência, ou seja, quando estão em operação. Uma multa gravíssima, não agravada, né? Não agravada, assim, não multiplicada, melhor dizendo, né? E o seu valor é o valor base de R$ 293,47. Não dar passagem a veículo não motorizado e pedestre em faixa própria ou que não tenha concluído a travessia, ou ainda a deficientes, crianças, idosos e gestantes. Então vejam, não existe a questão aí de que o veículo tenha preferência sobre o pedestre. Quando o pedestre coloca o pezinho dele na via, com ou sem faixa de pedestre, a preferência é do pedestre. Principalmente se for gestante, idoso ou algum portador de necessidade especial. Certinho? Continuando. Por não parar antes de cruzamento com via férrea. Mesmo que não venha ver, você perceba que não há nenhum trem, nenhuma locomotiva, nenhum vagão passando por aquela via férrea. Você deve parar o seu veículo. Pare, olhe e escute. Ainda, transpor bloqueio policial, multa e suspensão. E infração gravíssima, com a penalidade do valor base de R$ 293,47. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou interseções e passagem de nível. Então aqui é importante citar o seguinte: nos cruzamentos você não pode ultrapassar, você tem que aguardar a passagem do cruzamento atrás do veículo que você quer ultrapassar, e depois você pode realizar a ultrapassagem, se permitido naquele local, ok? Também vejam que a multa ela é multiplicada aqui, ó, o seu valor. Por não parar para agrupamento de pessoas, passeatas, desfiles e préstito. Infração gravíssima. Ao retirar do local o veículo retido por não se manter parado. Ou seja, o veículo está retido pelo agente, você vai lá e retira o veículo do local. Medida administrativa: remoção do veículo, multa no valor de R$ 293,47.
Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de passeatas, aglomerações, cortejos, préstos, desfiles, escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque ou havendo intensa movimentação de pedestres. É uma infração gravíssima com penalidade de multa. Conduzir veículo sem possuir CNH ou PPD. Ou ainda, entregar a direção ou dar posse do veículo à pessoa nestas condições. Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, penalidade de multa no valor de R$ 880,41. Aqui é só uma observação das nomenclaturas, né? Vamos lá, dando sequência. Conduzir com o CNH ou PPD cassada ou suspensa, ou entregar a direção ou dar posse do veículo à pessoa nestas condições. Idem ao anterior, mais recolhimento do documento de habilitação. Ou seja, vai ser retido para que um condutor devidamente habilitado se apresente e aquele documento ali que está cassado ou suspenso será recolhido. Ok? A penalidade é a multa no valor de R$ 880,41. Conduzir veículo com habilitação incompatível, ou seja, estou pilotando uma moto e a minha categoria é B, ou eu estou conduzindo um veículo e a minha categoria é A. Então, conduzir veículo com habilitação incompatível com a categoria do mesmo, ou ainda entregar a direção ou dar a posse do veículo à pessoa nestas condições. Então, se você é habilitado, tem o seu veículo, empresta o seu veículo para alguém não habilitado ou que não tenha habilitação compatível com aquele veículo, você está incorrendo na mesma infração. É uma penalidade de multa no valor de R$ 880,41. Ok? Continuando então, vamos lá. Já estamos aqui na 18ª. Vejam que é bem extensa, né, aí a lista de infrações. Vamos passar de uma maneira bem rápida sobre cada uma e quando precisar eu dou uma paradinha para detalhar mais. Vamos lá então. Conduzir veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias, dar a posse ou entregar a direção à pessoa nestas condições. É uma infração gravíssima, no valor de R$ 293,47, e as medidas administrativas são idênticas à anterior citada na infração anterior. Vamos lá, continuando. Conduzir veículos sem lentes ou próteses exigidas na habilitação ou renovação, ou seja, você tem que estar de óculos, você não está de óculos, ou você tem que estar de lente, você não está de lente. Você comete uma infração gravíssima com a retenção do veículo até que você esteja em condições, né, com a sua lente ou com o seu óculos, ou que se apresente aí um condutor habilitado. E isso é uma infração gravíssima no valor de R$ 293,47. Confiar ou entregar a direção a pessoa sem condições físicas ou psíquicas, mesmo que habilitada. Multa de R$ 293,47. Vejam, pessoal, uma observação, que tudo que se refere a conduzir, entregar o veículo, ou conduzir o veículo, ou utilizar o veículo de uma maneira com a documentação da sua habilitação incompatível, vencida ou inexistente, gera uma infração gravíssimo. Então já fica a dica aí para você no caso da prova. Conduzir veículo sob influência de álcool ou em qualquer concentração por litro de sangue ou meio décimo de miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões. Existem duas formas de medir: pelo sangue ou pelo ar, né, através daquele aparelho lá que você você sopra no aparelho para que haja a medição do seu ar do pulmão. Então, nesse caso, você estará aí cometendo uma infração gravíssima, né? Continuando aqui, ó, ou sob qualquer outra substância, não só o álcool, psicoativa que determine dependência, ou ainda recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento previsto em lei. É uma infração gravíssima, ela é multiplicada, chega aí a quase R$3.000 e tem como medida administrativa a retenção do veículo e o recolhimento da habilitação. Tá? E essa multa ela pode ser agravada ainda mais, ela pode ser multiplicada ainda mais, né? Se ela for, ou seja, de 10 a 20 vezes, se você for reincidente, mas a gente vai ver na sequência aí. Aqui ela foi multiplicada por 10, né?
Ó, 293 vezes 10, 2.934,70. Mas ela pode ser multiplicada ainda por 20, se você for reincidente nesse fato em menos de 12 meses. Ou melhor, dentro dos 12 meses. Ok? Continuando. Criança transportada sem segurança. Você deve usar a cadeirinha e você não usa. Deve usar o cinto e você não usa. Você não pode conduzir no banco da frente e você conduz. Então tudo isso gera uma multa gravíssima e a retenção do veículo. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículos ou deles participar, como condutor sem permissão da autoridade de trânsito, também aplicável aos promotores. É uma penalidade, uma infração gravíssima, com penalidade de multa, né? Pode ser de 10 ou 20 vezes, se for reincidente ou não. Se for somente a primeira vez, ela é multiplicada por 10, chegando aí a quase R$3.000 o valor da sua multa. Ok? Então tome muito cuidado quanto a essas infrações aí que vão pesar no seu bolso. Disputar corrida, então similar à anterior, né? Também é agravada aí de 10 a 20 vezes e remoção do veículo e recolhimento da sua habilitação. E aqui também a suspensão, né? Como também vamos ver aqui, ó, na anterior, ó, eu esqueci de falar, né? Gera também a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão, obviamente, ela vai cumprir aí um trâmite administrativo para ser aplicado, mas caso se confirme, você estará perdendo aí por um período a sua habilitação e terá que realizar todos os exames novamente para recuperar a sua habilitação. Ok? Então nós já vimos essa aqui também já foi vista, né? Vamos rever aqui, ó. Demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagens ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então aquela arrancadinha, né, aquele cavalo de pau, gera uma infração gravíssima, com valor bem alto aí, né, de 10 a 20 vezes, chegando aí, pode chegar aí até quase R$6.000 se for agravado aí por 20, né, se você for reincidente durante o período de 12 meses. E a remoção do veículo e o recolhimento da habilitação como medida administrativa e como penalidade a multa e a suspensão. Então não vale a pena, pessoal, não vale a pena, tome muito cuidado. Às vezes uma manobrinha lá aparentemente inocente, porém com alto risco de um acidente, né? Você estará sendo penalizado de uma maneira bem pesada, além de gerar um risco muito grande de um acidente. Continuando então, vamos lá, nós estamos na 26ª, vamos dar sequência então. Vamos lá. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas especificadas e aprovadas pelo CONTRAN e também pelo Inmetro, né, obviamente. É uma infração gravíssima, no valor de R$ 293,47. Ela tem como medida a retenção do veículo, isso aqui é obviamente a moto, né, a motocicleta, até regularização e recolhimento do documento de habilitação, multa e suspensão. Essa infração ela foi alterada recentemente por essa lei 14.071. Ok? Conduzir passageiros sem capacete ou fora do banco ou carro lateral, aquele sidecar. É uma infração gravíssima de R$ 293,47 multa, recolhimento da habilitação como medida administrativa, multa e suspensão do direito de dirigir como penalidade. Tome muito cuidado. Conduzir veículo de duas rodas fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda. Muito comum, né? Infelizmente. Recolhimento da habilitação, multa de R$ 293,47 e como penalidade ainda a suspensão da sua CNH. Não vale a pena, pode ter certeza disso. Essa infração ela foi alterada, né? Ela era uma infração média, ou melhor, ela era gravíssima, passou a ser média. A gente vai ver lá na frente quando chegar aí a sua nova classificação. Conduzir motocicleta, motonetas e ciclomotor transportando criança menor de 10 anos. A partir agora de abril de 2021, essa idade passa a valer. Até então é 7 anos. Houve uma mudança, né, em cima dessa lei 14.071,
que a partir dessa lei, ou seja, ela vai valer agora em abril de 2021, a idade mínima para conduzir crianças são 10 anos. Então, menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Então, não basta ter 10 anos. Se for uma criança, por exemplo, que tem alguma deficiência mental, alguma situação que ela não possa cuidar de sua própria segurança, ela também não pode ser conduzida numa motocicleta. Medida administrativa: a retenção do veículo até regularizar a situação e recolhimento do documento de habilitação. Multa e suspensão. Ok? Tome muito cuidado aí. Além de ser algo realmente muito perigoso. Motocicleta é um veículo perigoso, é uma realidade. Pode ser ágil, pode ser aí útil, né? Mas se não conduzido de uma maneira segura e cuidadosa, com atenção, com prudência, se torna infelizmente uma arma e gera aí graves acidentes. Na ocorrência de acidente com vítima, Então, na ocorrência de um acidente, deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Infelizmente, todo dia a gente vê uma notícia de alguém que atropela e sai em disparada sem realizar o socorro. Recolhimento do documento de habilitação, multa e suspensão do direito de dirigir. E a multa é multiplicada, chegando aí a quase R$ 1.500. Ok? Continuando. Na ocorrência de um acidente, adulterar o local ou não tomar providências para evitar novos acidentes. Ocorreu um acidente na BR, você não sinalizou, você está cometendo uma infração gravíssima e multiplicada aí. Veja aí que chega a quase R$ 1.500 e ainda você vai ser suspenso no seu direito de dirigir. Na ocorrência de acidente, não remover o veículo caso solicitado pelo agente ou autoridade de trânsito. Aqui geralmente são a ocorrência de acidente sem vítima, tá? Que você é solicitado pelo agente para liberar a via. Então, se você não fizer isso, você está cometendo uma infração gravíssima no valor de uma multa no valor de quase 1.500 e ainda será suspenso o seu direito de dirigir. Na ocorrência de um acidente, não identificar-se ou prestar informações para a confecção do boletim de ocorrências. Você comete uma infração gravíssima, multiplicada, chegando aí a quase R$ 1.500. A multa de quase 1.500. Você ainda está suspenso, poderá ter suspenso a sua CNH, a sua habilitação. E você também terá o recolhimento dos documentos de habilitação, obviamente, caso você seja de fato, o processo aí de suspensão ocorra e se confirme. Continuando, passageiro no compartimento de carga, salvo por força maior ou permissão. Penalidade multa no valor de R$ 293,47. Derramando ou arrastando carga, objetos ou combustível na via. Então você está transportando uma carga lá de areia e você não toma o devido cuidado e espalha essa carga ao longo do caminho, infração gravíssima. Parece bobeira, Mas se você for flagrado pelo agente de trânsito, você com certeza será multado, será autuado, Continuando, transitar com velocidade superior à máxima em mais de 50%. Recolhimento do documento de habilitação, multa e suspensão do direito de dirigir como penalidade. E a multa ela é multiplicada aí chegando a quase R$ 900. Estacionar na pista de rolamento, ou seja, na via, das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido, das vias dotadas de acostamento e nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Isso foi também uma mudança recente, ou seja, você estacionar em vaga de deficiente ou de idoso passou a ser uma infração gravíssima, com a penalidade de multa e a medida administrativa de remoção do veículo daquele local. Continuando, por parar bloqueando a via com o veículo. Você parou em fila dupla, estacionou em fila dupla, melhor dizendo, ou melhor, parou em fila dupla, mesmo que por curto espaço de tempo. Você parou ali para embarque e desembarque. Pode? Não. Você será multado
em uma infração gravíssima e pagará o valor de R$ 293,47. Então, mesmo parar em fila dupla para embarque e desembarque, não pode, porque é uma infração gravíssima. Você está bloqueando o fluxo da via. Criar obstáculo na via ou calçada e não sinalizar. Infração gravíssima, multiplicada, chegando aí a quase R$ 1.500. Portando equipamento anti-radar. Uma situação que de fato não tem nem cabimento você ter esse tipo de equipamento no seu veículo. Isso subentende que você já tem a intenção de realizar diversas infrações, né? Cometer diversos atos inseguros. Na minha opinião, essa infração deveria ser agravada por 20, por 30, e não somente no valor base de R$ 293,47, ok? Mas essa é a regulamentação do código. Continuando então, vamos lá. Danificando a via, suas instalações e equipamentos. Por exemplo, aqui, você está com uma carga acima do peso previsto. Você está danificando a via. Então, o seu veículo será retido para regularização e você será multado numa infração gravíssima no valor base de R$ 293,47. Falta, violação, falsificação ou legibilidade das placas, do lacre e do número do chassi. Então, se você não tiver aí seu veículo muito bem identificado por essas questões aí da sua placa, dos lacres do veículo, principalmente da placa, né? E também a numeração do chassi estiver borrada, não muito visível, você poderá ser multado numa infração gravíssima e o seu veículo sofrerá uma remoção do veículo, obviamente por uma averiguação maior, né? Que pode ser uma adulteração ou uma tentativa aí de falsificação. Não estando registrado e devidamente licenciado o veículo. Remoção do veículo, multa de R$ 293,47. Aqui cabe uma observação. Essa situação vem mudando. O que é o veículo licenciado? É o veículo que tem aquele documento, o CRLV em dia, ou seja, a cada ano você paga os seus impostos e as suas taxas e o seu seguro, dependendo da situação aí, que também está transitória essa situação. Mas se você não tiver com seu CRLV em mãos, antigamente você deveria apresentar o impresso para o agente de trânsito. Agora existe a situação de você ter esse CRLV na versão digital, que você tem que estar com ele no seu celular. Essa versão impressa, que o Detran antigamente mandava, ela não é mais enviada para a casa do proprietário do veículo. Caso você queira ter a versão impressa em mãos, você entra no sistema, né, do Detran, e você deverá baixar um PDF, que é um arquivo, e imprimir esse PDF e conduzi-lo com você. Agora a legislação ela diz o seguinte: se você portar o seu CRLV digital no seu celular, no seu smartphone, essa situação ela é considerada válida. Não mais precisa ter a versão impressa. Agora aqui eu faço uma observação. Se o seu celular acabar a bateria, você não terá como comprovar a sua licença do veículo. Então, nesse caso, eu aconselho que você imprima a versão do CRLV em PDF e conduza essa versão impressa, para evitar problemas aí. Porque se você não conseguir comprovar, você vai ser considerado não licenciado e será multado. E o seu veículo será removido. Ok? Tome muito cuidado quanto a isso. Por não entregar documentos para averiguação mediante recibo. Então, caso seja solicitado, você estará cometendo aí, e não compra, né? Você estará cometendo uma infração gravíssima no valor base de R$ 293,47. Por falsificar ou adulterar a habilitação ou identificação do veículo, você terá seu veículo removido e você terá aí aplicada a multa gravíssima no valor de R$ 293,47. Transitando na contramão em via de sentido único, infração gravíssima no valor base, com a multa, né, no valor base. Vamos lá. Transitando nas calçadas, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, né, que aquelas pinturas na via, né, ou lugares que você
não pode estar transitando porque é a marcação na via. Refúgios, ajardinamentos, canteiros, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Medidas administrativas nenhuma, multa com seu valor multiplicado, chegando aí a quase R$900. Então, por exemplo, se você circular com seu veículo onde tem aquele zebrado na pista, infração gravíssima. Parece bobeira, né? Mas você está gerando uma insegurança muito grande, porque aquela marcação ela existe ali para ser observada. Se você circular, estacionar ou parar sobre esse local, os outros condutores que ali passam não conseguem ver a marcação e gera uma insegurança total naquele ambiente de trânsito, certo? Vamos lá, vamos continuar então. Estamos quase chegando lá, no final das nossas infrações gravíssimas. Transitar na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo caso de força maior e com autorização do poder público competente, ok? Então, você transitar na faixa exclusiva de ônibus é uma infração gravíssima. Você pode ter o seu veículo removido e ter aí aplicada a multa no valor de R$ 293,47. Muito comum, infelizmente, né? A gente vê todo dia aí um condutor utilizando essas faixas de trânsito, porque são faixas que geralmente estão liberadas. Quando há um congestionamento das demais faixas, aquela está livre. Aí o cara vai lá e tenta dar uma de esperto, né? E muitas vezes se dá mal aí quando existe uma fiscalização no local. Pessoa física ou jurídica que usar o veículo para propositalmente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização. Observação: se reincidente em 12 meses, a multa será agravada passando para 40 vezes. Então aqui ela está multiplicada por 20. Mas se você reincidir nessa infração, você terá a sua multiplicação por 40. Então chegará aí a quase aí o valor de, aqui está 6 mil, praticamente R$12.000 a sua infração. A multa da sua infração, ok? E terá ainda o veículo removido do local. E a sua suspensão, né, do direito de dirigir começará a tramitar e possivelmente você terá a sua CNH suspensa aí por 12 meses. Muito cuidado, não vale a pena. Pessoa física ou jurídica que promover a interrupção, a restrição, né, ou perturbação da circulação na via sem autorização. Então você vai promover aí um evento, né, e vai bloquear a via. Você que está promovendo esse evento será penalizado aí chegando aí até, se você for agravar essa situação aqui, será agravado, melhor dizendo, e você terá aí o seu fator de multiplicação da sua multa por 60, chegando aí a 17 mil, mais de 17 mil reais o valor da sua multa. Porém, se você for reincidente, né, nesse ato, poderia chegar até 120 vezes, chegando aí o valor da sua multa até ultrapassar o valor de 35 mil reais. Então, de fato, é um valor muito alto para ser pago. Segurar ou manusear telefone celular quando na condução de um veículo. Então não basta você estar falando, se você estiver segurando o seu celular, você está cometendo uma infração gravíssima no valor base de R$ 293,47. Continuando, veículo com excesso de lotação, infração gravíssima, no valor base de R$ 293,47. Conduzir o veículo sem portar autorização para a condução de escolares. Você está realizando transporte escolar sem ter essa autorização. Você será multado, o seu valor será agravado, ou seja, melhor, multiplicado, né? Chegando aí a quase R$ 1.500. Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas e bens quando não licenciado para esse fim. Você terá também, similar à infração anterior, né, a sua multa no valor base
e não terá nenhuma medida administrativa prevista. Ok? Estamos quase chegando lá no final, vamos lá. Conduzir, condutor das categorias C, D e E ou atividade remunerada que conduzirem sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Então, vocês foram condutor da categoria C para frente ou for um condutor profissional, você tem que realizar o exame toxicológico. Caso ele esteja vencido há mais de 30 dias, você continuar conduzindo seu veículo, você terá aí uma infração gravíssima, ela é multiplicada, chegando aí a quase R$ 1.500, além de ter o seu documento recolhido, ok? Essa situação ela foi implementada aí pela lei, ou melhor, ela foi alterada pela lei 14.071, recentemente. Ainda aqui, ó, não reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista, uma situação muito comum, muitas vezes até desconhecida, né, pelo condutor. Você estará cometendo também uma infração gravíssima e a partir daí você será multado dentro aí do valor da base de R$ 293,47. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aqui de uma maneira bem simplificada todas as infrações gravíssimas. Vejam que são muitas, qualquer situação aí, às vezes você descuida, ultrapassa um ciclista de uma maneira muito rápida, sem reduzir a velocidade, você para em fila dupla, então são situações aí que podem gerar uma infração gravíssima. E na grande maioria das vezes, quando você gera uma insegurança, ocorrendo aí, existindo naquele local uma aglomeração de pedestre, ou você está alcoolizado, todas essas situações que agravam aí a sua situação, também gera uma infração gravíssima e na maioria das vezes o fator de multiplicação é alto. E nós vimos que pode chegar aí até R$ 35 mil o valor de uma multa. De fato, algo bem pesado para ser pago pelo condutor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha sido bastante proveitosa a nossa aula, nosso resumo. E até o próximo resumo.